Senhoras e senhores, tivemos a bela apresentação dos músicos Matheus Mendes, no vocal, e o viçosense Emerick, ao violão. O Matheus é estudante de Ciências Sociais da UFV. Ele é da cidade de Rio Casca. Agradecemos Matheus e o Emerick pela bela apresentação. Neste evento, contamos com as participações dos intérpretes de Libras, Renata da Silva Lopes Reis e Carlos Henrique Oliveira Silva. Muito boa noite a todos e todas. É com muita honra que a Universidade Federal de Viçosa os recebe para as boas-vindas da reitoria e das diretorias de centro da UFV. Evento que conta com a mesa redonda Estou na UFV. E agora? Reunindo experiências dos ex-alunos da UFV, Bianca Cristina, Eduardo Rezende, Marco Vinícius e Fernanda Schultais. Para compor a mesa de abertura, convidamos as seguintes autoridades. A senhora vice-reitora da Universidade Federal de Viçosa, professora Rejane Nascentes. O pró-reitor de ensino da UFV, professor João Carlos Pereira da Silva. O diretor do Centro de Ciências Agrárias, professor Mário Luiz Quisotti. O diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, professor João Marcos de Araújo. A diretora do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, professora Daniele Dias Santana Martins. O diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professor Odemir Vieira Baeta. Com a palavra, a senhora vice-reitora da UFV, professora Rejane Nascentes. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Bom, agora estão mais animados, né? Eu quero cumprimentar todos vocês, calouros e calouras dos 3 campi, Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal, que nos assiste, dizer que é uma honra imensa estar aqui hoje com vocês, recebendo, acolhendo os nossos novos estudantes da Universidade Federal de Viçosa, que é uma das universidades melhores do Brasil e a mais linda, acho que vocês já repararam, né? Quem não é daqui de Viçosa, levanta a mão só para eu ter ideia, por favor. A grande maioria. Acharam a universidade bonita? Em Rio Paranaíba e Florestal também, os 2 campos são lindos, né? Eu conheço muito bem os 2. Com certeza, os calouros também, né, que estão nos assistindo de Rio Paranaíba e Florestal, gostaram do campus. Como eu disse, é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. Com certeza, vai ser uma das melhores fases da vida, né? Então, esse evento foi elaborado, planejado, já tem bastante tempo, por muitos servidores, né, professores, técnicos e estudantes também. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial, começando aqui, por toda a comissão, que já tem meses planejando, né, todas essas ações, para que vocês fossem recebidos, né, com o maior carinho, muito acolhimento. A comissão é presidida pela querida professora Michele Nave, né, eu quero agradecer aqui. Ela é muito querida mesmo, gente, é uma grande amiga e que faz tudo com muito carinho, muita dedicação. E esse evento, professora Michele, é a sua cara, viu? Eu sei que dá muito trabalho, que eu acompanhei, né, pelo WhatsApp, a gente trocou muita mensagem. Mas aqui meu agradecimento muito grande em nome da reitoria a você e a toda a equipe. A Daniela, que é assessora da APEC,
a Patrícia, que é da PRE, a Aline da PEC, a Regina da PCD, a Maria Aparecida, mais conhecida como Cidinha da PCD, a Bia da DCI, a Bárbara, que é representante estudantil, os coordenadores, professora Mônica, professor Paulo Sérgio, que está aqui, professor Davi, professora Luísa, também que está aqui, professor Antônio Brunose, professor Marcos, professor Newton, do campus Florestal, e professora Larissa, do campus Rio Paranaíba. Quero fazer um agradecimento muito especial a todos vocês, a todos os coordenadores e professores que eu vejo aqui, técnicos, estudantes, veteranos, que estão ajudando muito para que esse evento fosse um sucesso, né, está sendo sucesso. Quero agradecer também aos coordenadores do programa Em Rede, Ronan Amaro e Isabela dos Reis, que é um programa muito interessante, vocês com certeza vão depois saber mais sobre o programa Em Rede. Então, é um agradecimento muito especial em nome do professor Demétrios, em meu nome, de toda a administração superior. Quero dizer para vocês que é um momento único, né, vocês estarem aqui, a maioria são muito jovens, em uma das melhores universidades do Brasil, em que a gente preza muito pela qualidade do ensino. A Universidade Federal de Viçosa ela tem um diferencial muito grande, que ela realmente é muito acolhedora. Vocês podem procurar saber dos amigos de vocês que estão em outras universidades, se existe um acolhimento, uma universidade que preza, né, e que toma cuidado como a gente toma, e tem esse carinho com os estudantes. Não tem. E isso é um diferencial. Eu sou ex-aluna da UFV, eu sou engenheira civil, me formei há 22 anos, passo um filme na cabeça, todo no início de período, eu sou professora do curso de Engenharia Civil, passa um filme na cabeça mesmo, né, como o tempo passa rápido e como foi divisor de águas na minha vida a Universidade Federal de Viçosa, e eu tenho certeza que vai ser para vocês também. Tá? Eu acho que é muito importante vocês assim, entenderem como que a universidade funciona. Está tendo muitas lives, muitas informações. Eu queria só passar alguns recados que eu acho importante, né, enquanto vice-reitora da universidade, que é e mãe. Eu tenho 2 filhas, né, uma de 18 anos, que, infelizmente, ela quer um curso que não tem aqui na UFV, então ela está na UFMG, e eu falo infelizmente mesmo, né? Hoje a gente tem aqui a filha da minha amiga professora Daniele, a Maria Eduarda, que não fica com vergonha, Maria Eduarda, que é caloura de zootecnia. Né? Então, assim, eu sou mãe, professora Daniele, é mãe, a gente sabe como que os pais se preocupam, e eu falo aqui um pouquinho também como mãe, né? Dando alguns conselhos. É muito importante que vocês sejam organizados. Pessoal, dá tempo para tudo, dá tempo para estudar, para assistir a aula, para se divertir, para participar de projeto, participar de algum evento esportivo, dá tempo para fazer tudo. Né? A importância do contato com o coordenador. É muito importante que vocês tenham esse contato direto com os coordenadores. Aqui a gente tem alguns coordenadores. Por quê? Para tirar dúvidas. É muito diferente, né, do que vocês estudavam antes. Então, fica essa dica também, procurem os coordenadores para tirar a dúvida, fiquem muito atentos, né? Eu acho que o professor João já fez live, já teve outras lives dando esses recados, mas eu quero reforçar aqui. Fiquem muito atentos ao calendário, porque tem muitos estudantes que não ficam atentos e perdem datas importantes. E aí depois não tem mais o que fazer, fica muito mais difícil. Então, a UFV ela é muito organizada, a gente segue à risca, né, as datas, então fiquem atentos ao calendário. Procurem conhecer melhor o curso, as áreas do curso, aos poucos, para ir se interessando pelos cursos. Aqui a gente tem diversos projetos de ensino, de pesquisa, de extensão. É claro que muitos professores, quando vocês procurarem, vão falar, não, espero, vocês estão no início do curso. Mas algum projeto como voluntário, de repente, vocês já podem participar. Então, é importante que partam de vocês essa iniciativa, né, para que sejam... Aproveite melhor esse tempo aqui, né, 4, 5 anos de curso de graduação. Aqui a gente tem diversas atividades, a gente tem as atléticas. Vocês repararam que ali nas tendas, perto do RU, tinha o pessoal das atléticas? Quem viu as atléticas, levanta a mão aqui. Quem está aqui presencial, né? Isso, muita gente. Nós temos as atléticas, a LUV, tem diversos projetos do SAAI, Baja, Fórmula. Temos o coral, para quem gosta de cantar, não precisa ser bom, tem um treino lá, viu, gente? Então, assim, mas se gostar de cantar, tem o coral. Nós temos diversas atividades culturais, Quinta Cultural, que é aqui pertinho, aqui em frente, onde vocês entraram, a biblioteca,
tem a estaçãozinha, vira e mexe, tem grupos que se apresentam musicais. Quem canta e toca também já pode também fazer, né, se inscrever para fazer a apresentação. Em Rio Paranaíba Florestal tem essas mesmas atividades, tem atléticas em Rio Paranaíba, tem atlética, tem Luve em Florestal, tem coral, enfim, todas as atividades que eu estou falando aqui presencial para vocês é multicamp, elas existem multicamp. Gostaria também de dar uma dica, né? Isso, eu vivi isso. As minhas grandes amigas, eu tenho diversos amigos, mas as minhas grandes amizades foram feitas aqui em Viçosa durante a graduação. Aproveitem para fazer novos amigos, né? Viçosa, estou falando multicamp, Viçosa, Rio Paranaíba Florestal. É uma época muito bacana que a gente precisa muito do apoio. Então, contem com o apoio, né, dos colegas e façam amizades. E o mais importante, cuidem da saúde física e mental de vocês. É muita novidade, é muita coisa nova. A maioria de vocês, né, aqui presencial, levantou a mão, ou seja, né, levantou a mão que não são aqui de Viçosa. Muitos de vocês é a primeira vez que vão morar fora de casa. É muito, eu sei das inseguranças, eu também passei por isso. Minha filha está morando fora, né? A minha filha mais velha está morando fora também. Eu sei das inseguranças, gente. Então, se apoiem. A gente tem uma rede de apoio aqui muito bacana. E, depois da pandemia, a gente observou que, infelizmente, a saúde mental foi um tema que aflorou, né? Então, assim, se vocês estiverem precisando de alguma coisa, a gente tem agora a Comissão de Saúde Mental. Eu sou a presidente da comissão, eu tenho muito orgulho de falar isso, que é muito importante que a gente possa ajudar todos vocês. A gente vai ter o site, está quase pronto, de saúde mental. Nesse site vai ter todas as informações que vocês precisarem de apoio. A gente vai ter as redes de apoio dentro dos departamentos, dos cursos. Então, procurem as informações. Temos as redes sociais. Quem já segue o Instagram da UFV, o UFVBR oficial aqui? Muito bem. Quem não levantou a mão, gente, sigam. Tem muitas informações lá, o pessoal da DCI, eu não canso de agradecer, eles estão, inclusive, transmitindo, né, pelo YouTube da universidade. Publicam tudo no Instagram, as informações principais. A gente tem, obviamente, o site, o UFV em Rede, mas, em geral, o público jovem, a gente sabe que olham muito nas redes sociais e está tudo certo. Mas também não esqueçam de olhar os e-mails, tá? Os professores mandam os e-mails, departamento, é importante também ficar ligado. A rede social da UFV está sempre divulgando todas as ações, então procurem muitas informações lá. E eu quero aqui encerrar agradecendo muito os meus amigos e parceiros aqui, né, que eu deixei por último, porque a gente convive tanto. Eu sempre agradeço, mas é um agradecimento muito especial ao professor João Carlos, que é o pró-reitor de ensino, que passou por um desafio, é uma das pró-reitorias que teve um dos maiores desafios da pandemia, foi a PRE, que a gente teve, né, todos nós, professores, a gente teve que reinventar a forma de ensino e todos os pepinos prováveis e impossíveis caíram ali na PRE. Então, professor João, você, João Carlos, você assim, fez um trabalho magnífico, coordenou muito bem, fica aqui meu agradecimento. Meus amigos, professor João Marcos, diretor do CCB, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, professor Odemir, diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professor Mário Quisotti, diretor do Centro de Ciências Agrárias, e professora Daniele, mais carinhosamente, eu sempre chamo ela de Dani, a professora Daniele, diretora do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas. Quero agradecer também aqui muito aos palestrantes de hoje, ao Eduardo, que é o meu colega, engenheiro civil. Cadê o Eduardo? Eduardo, fiquei sabendo que ele é da primeira turma de engenharia civil. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Fico muito feliz de a gente sermos colegas de profissão. Ao Marcos Vinícius. Obrigada, Marcos Vinícius. Fiquei sabendo aqui que você está como professor substituto do Departamento de Ciências Sociais. Que bacana, ex-aluno. A Bianca, que atualmente é doutoranda, né, Bianca? Obrigada pela presença. E a Fernanda, cadê a Fernanda? Obrigada também, Fernanda. Vai ser muito importante vocês ouvirem a fala deles como ex-alunos. Nós, a grande maioria aqui, somos ex-alunos da UFV, a gente tem muito orgulho. E eu quero encerrar minha fala dizendo que o melhor que a gente pode fazer, estamos fazendo e vamos continuar fazendo. Vocês vão formar em uma das melhores universidades do Brasil. Isso é um privilégio, infelizmente, de poucos,
né, poucos jovens como vocês. Então, aproveitem com sabedoria. Estamos de portas abertas para tirar dúvidas de vocês. A gente tem a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, que é uma pró-reitoria que ajuda muito. Então, qualquer dúvida também pode estar tirando na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. A Pró-Reitoria de Ensino, a Pró-Reitoria que vocês vão ter muito contato. A Pró-Reitoria, a gente tem a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a Pró-Reitoria de Pesquisa, a Pró-Reitoria de Administração, a Pró-Reitoria de Ensino, eu já falei, de Planejamento e Orçamento. Obrigada pelos meus colegas aqui, pela ajuda. Enfim, mas as que vocês vão ter mais contato é a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Então, não fiquem com vergonha, busquem informação, fiquem atentos às informações e aos prazos, para que evitem problemas. Estudem bastante, pessoal, é muito importante. Um bom aluno não é só aquele que tira boas notas, mas as boas notas elas fazem parte, para que depois você possa ser um monitor, que vai ajudar muito profissionalmente, para que depois você vá participar de um projeto, para que você tenha uma bolsa, que no UFV a gente tem diversas oportunidades de auxílios, de bolsas, basta o estudante querer. Então, nós estamos abertos, dispostos a ajudar. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui, ao pessoal de Rio Paranaíba Florestal, que estão nos assistindo, aos professores, técnicos, estudantes dos dois campi, que são, né, dois campi que eu amo. Eu, inclusive, eu sou do campus de Rio Paranaíba, tenho um carinho muito especial pela Universidade Federal de Viçosa Multicamp. Então, eu desejo aqui a vocês um ótimo semestre, uma ótima graduação. Tenham juízo e aproveitem com sabedoria. Tá? Muito obrigada e boa noite. E neste momento, desfazemos a mesa de abertura e agradecemos a presença de seus membros. Solicitamos ao professor João Marcos de Araújo que permaneça. E para compor a mesa redonda, estou na UFV e agora, representando o Centro de Ciências Biológicas da Saúde, CCB, convidamos Bianca Cristina Carvalho Reis. Bianca Cristina é graduada em Bioquímica pela UFV. Passou pelo mercado de trabalho atuando no P&D de uma empresa de diagnóstico in vitro, mestre pela mesma universidade e atualmente doutoranda. Representando o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, CCE, convidamos Eduardo Teixeira de Rezende. Eduardo Rezende é engenheiro civil pela UFV. Foi sócio fundador das seguintes empresas: Mega Engenharia de Projetos, Pré-Arte, Indústria, Comércio de Pré-Moldados e Padrão Construtora e Incorporadora Limitada. É sócio fundador das seguintes empresas: Construtora Pré-Arte Limitada, Guarani Energias Renováveis, S.A., no Brasil e no Paraguai. Precon Construções Panamá S.A., participação em consórcios no Panamá, Peru e Venezuela. Sociedade Brasileira de Participações Limitada e Vetor Norte Concessões Rodoviárias S.A. É também sócio proprietário das Fazendas Mato Grosso.
Representando o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, CCH, convidamos Marco Vinícius de Castro. Marco Vinícius é graduado em Ciências Sociais, bacharelado e licenciatura pela UFV, mestre em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e doutorando em Ciências Sociais no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente é professor substituto no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Viçosa. Representando o Centro de Ciências Agrárias, CCA, convidamos Fernanda Schultais. Fernanda Schultais é graduada em Engenharia Florestal, mestre e doutora em Solos e Nutrição de Plantas pela UFV, onde também é pós-doutora pelo Departamento de Solos. Atualmente é sócia administradora da WGV Agroconsultoria, uma empresa criada para atender uma demanda existente por serviços de pesquisa, exigidos pelo agronegócio brasileiro e também por empresas internacionais, que visam desenvolver novas tecnologias para o desenvolvimento de novos fertilizantes. A WGV tem expertise em solucionar problemas relacionados às áreas de solos, nutrição de plantas, incluindo questões ambientais e o uso de resíduos na agricultura. Para atuar como moderador, com a palavra, o diretor do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, professor João Marcos de Araújo. Pessoal, boa noite mais uma vez. Primeiro, agradecer, a presença aqui dos nossos convidados, representando os 4 centros de ciências aqui da UFV, cada um com uma trajetória, com uma história diferente. E o que a gente quer nesse momento aqui é justamente partilhar um pouquinho do que foi a vida deles aqui, e alguns ainda do que é a vida, Bianca? Porque ela ainda está aqui, e também o Marco, que agora, lógico, numa outra posição, mas como docente, mais um ex-aluno da casa. Então, a ideia é exatamente isso. Para a gente só entender, nós vamos dar a palavra aqui para cada um. Não vamos, não é uma longa conferência, então nós vamos estabelecer um tempo aqui para cada um, então em torno aí de uns 15 minutos de fala, e depois nós podemos abrir para perguntas. Só gostaria de ressaltar que o evento ele ocorre de forma híbrida, então está sendo transmitido pelo canal do YouTube oficial da UFV. Então, não só os 2 campi estão nos acompanhando, os calouros e outras pessoas, mas também aqueles, porque a gente tem que lembrar que, como a matrícula ela não aconteceu de forma presencial, então nós temos uma quantidade de alunos presentes aqui no campus, que já chegaram, mas também tem uma grande quantidade que não se encontra aqui por conta exatamente dessas questões. Mas no final de semana, muito provavelmente, porque segunda-feira, às 8 horas da manhã, tudo começa. E aí, então, só lembrar que então, também aí fazer um carinho especial para todos aqueles que estão nos assistindo nessa transmissão. Bom, só para ter uma ideia, a indicação, só para ter uma noção de como é que surgiram essas 4 pessoas aqui. Então, a comissão, durante os trabalhos de elaboração do acolhimento, surgiu a ideia de a gente ter um momento que a gente pudesse conversar um pouco com os nossos ex-alunos, com os nossos egressos, e que cada centro fizesse uma indicação de um representante. Então, assim, não tinha um critério. Tinha que ser um ex-aluno, a gente queria alguém falante, comunicativo, entendeu? Então, assim, tinha um pouco dessa coisa na cabeça, mas isso é difícil da gente, às vezes, imaginar. Mas teve coisa que apareceu exatamente nas discussões, e eu até estava lembrando aqui da Bianca, porque no nosso centro, por exemplo, foram várias indicações. Então, assim, ela não foi a única.
e a gente acabou levando o assunto até para ser debatido na Câmara de Ensino, dentro do centro, porque, como existiam várias, né, dos vários cursos, então eu não quis, enquanto diretor, tomar uma decisão e falar assim, não vai fulano, né, o Beltrano e tal. Então, levamos isso para uma conversa, e aí exatamente foi isso que foi surgindo. Né? Mas o meu indicado pensa assim, faz assim, está não sei na onde e tal. E aí a Bianca, né, acabou sendo a escolhida aqui. Então, em nome dela, eu assim, agradeço a todos os demais, né, as indicações, e como isso foi feito também no âmbito dos centros. Então, para não ficar gastando, né, porque eu, na realidade, eu não tenho que estar falando muito aqui, eu sou apenas um moderador. Muito provavelmente vai ter gente aí que vai ter aula comigo na semana que vem. Quem for fazer Bio 113 ou, aliás, as duas, né, porque elas são feitas conjuntamente, Bio 112, pode ser que vai deparar com a minha cara lá no SES a partir de segunda-feira. Então, assim, nos encontramos em breve. Bem, eu acho que a gente pode fazer a coisa de uma forma aleatória, não vejo, então eu vou até deixar a palavra quem quer abrir as portas, né, para começar a falar. Pode ser. Pode ser a Bianca. Bianca, então. Então, nós vamos começar com a Bianca. A Bianca é da Bioquímica, né, já foi apresentada aqui. E eu vou passar a palavra para ela. Então, Bianca. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, eu queria primeiramente agradecer essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, de compor essa mesa, né? Fiquei muito feliz quando fui indicada. Essa mesa com pessoas que eu estou ansiosa para conhecer, assim como vocês, pessoas que têm trajetórias brilhantes, de sucesso, e que começaram assim como a minha e assim como a de vocês estão começando hoje, aqui na UFV. Bom, eu sou de fora, como muitos de vocês, eu sou natural de São João del Rei, e a UFV foi a universidade que eu escolhi e que me acolheu, e eu estou aqui até hoje. Bom, eu sou formada... Vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, para vocês entenderem um pouquinho o contexto, e aí a gente vai conversando sobre algumas dicas, algumas coisas para vocês, justamente para compor aí o tema da mesa. Né? Estou na UFV, e agora? O que eu faço? Bom, porque a gente chega aqui nesse vasto campus, nesse campus lindo, mas a gente não sabe absolutamente nada. Onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, né? Pois bem, eu comecei aqui na UFV em 2016, na Bioquímica, e eu formei durante a pandemia. Então, foi aí um processo também conturbado, que a gente teve que se adaptar. Durante a minha graduação, eu busquei, e eu torno aqui a falar que vocês devem fazer o mesmo, né? Principalmente quem está iniciando a graduação agora. Eu busquei aproveitar todas as oportunidades que a UFV consegue aí, disponibilizar para a gente, e são muitas. Existem muitos projetos de extensão, pesquisa, e isso é muito importante para a gente, porque, como profissional, depois, não é só o curso que importa, e sim as habilidades que a gente vai adquirindo durante toda essa trajetória. Então, eu formei em Bioquímica, e aí, durante o meu curso, eu participei do PET, que é um programa de educação tutorial, que vocês já devem ter sido apresentados durante essa semana, e eu recomendo realmente a participação, que é lá que a gente aprende como gerir o nosso tempo, como trabalhar com pessoas de diferentes personalidades e como conseguir lidar com isso. Tem as empresas juniores, que eu também participei, que vai ter aí, e vocês também devem ter tido contato, né? Que vai ter vários projetos que vocês podem se inserir e vai engrandecer em grandes soft skills, que a gente chama, né? Nessas habilidades de gestão de tempo, nessas habilidades de aprender a mexer no Excel, num Word, num PowerPoint, fazer apresentações maravilhosas, essas coisas que assim, compõem a nossa personalidade depois que a gente forma. Né? E aí, depois que eu formei em Bioquímica, né, eu também fiz vários estágios, porque o meu curso ele é muito voltado para pesquisa, então tem muitos laboratórios disponíveis para fazer estágio, mas eu acredito que isso tenha em diversos cursos, né, não só da área de biológicas e da saúde. E aí, trabalhei com várias coisas, né, falando um pouquinho mais sobre a minha carreira mesmo. Eu trabalhei com compostos bioativos da Mata Atlântica para poder a cura, né, tentar terapias alternativas para a cura de câncer, para a cura do Alzheimer. Isso durante a graduação.
trabalhei com algumas proteínas, né, para tentar aí, expressar em maior quantidade para auxílio na indústria. E no meu último ano, eu consegui um estágio em uma empresa de diagnóstico in vitro, lá em Varginha, chama Biotécnica, e eu fui para lá. Então, eu tive outra mudança na minha vida, mas isso tudo quem me proporcionou foi Viçosa, né, por eles conhecerem a qualidade dos cursos. Então, eu fui para Varginha, eles gostaram muito do profissional bioquímico lá. Eu desenvolvia kits de diagnóstico in vitro, sabe? Quando a gente vai fazer análises clínicas, dosar um colesterol, uma glicose. Eu trabalhava no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento lá, desenvolvendo esses kits. Então, e aí eu formei durante a pandemia e eu posteriormente, né, eu fui contratada lá. Então eu passei uma etapa lá como pesquisadora. E aí como ainda estava em pandemia e ainda estava com algumas coisas remotas dentro da universidade, eu vi a oportunidade de eu fazer o meu mestrado em parceria com a empresa e a universidade. Então foi isso que eu fiz. Eu propus tanto para a empresa quanto para o departamento de bioquímica que o meu mestrado fosse em parceria, tanto da empresa quanto da universidade. E aí eu fiz as disciplinas voltadas para o que me ajudava dentro da empresa e fiz o meu trabalho de pesquisadora dentro da empresa. Então, eu juntei o útil ao agradável. Então, eu fiz o meu mestrado à distância, né? Não estava aqui na universidade, porém, aí terminei meu mestrado, eles até me ofereceram um cargo de gerência da pesquisa lá, porém, teve a oportunidade de fazer o doutorado. E aí eu pesei realmente o que era importante para mim na minha carreira naquele momento, e fazer um doutorado te agrega bastante aí em questão tanto de mercado de trabalho quanto depois de uma outra carreira acadêmica. Então, eu decidi voltar porque eu quero uma carreira de pesquisadora e isso faria muito bem para o meu currículo. Então, estou aqui no doutorado, no meu segundo período, e vou ficar aí um tempinho. Porém, é o que eu falo, né, gente? Quem conhece Viçosa não quer sair daqui. É uma cidade que acolhe, é uma universidade que acolhe. Então, a gente tem aí muitos lugares para ir, gente para conhecer. E é como, né, a gente já foi dito, aproveitem bastante todas as oportunidades que a universidade te dá. Então, não deixem de não ir em um evento ou de deixar de fazer alguma coisa, porque vocês estão aqui para isso, né? Para completar a formação de vocês, não só como profissionais, mas como pessoas. E vocês começaram a morar sozinhos agora, talvez, né? Então, é muita responsabilidade de uma vez, um curso que é diferente de tudo que vocês já viram. Não é igual no ensino médio, a gente às vezes acha que vai ser parecido, mas é bem diferente. E a gente às vezes toma até sustos, porém é assim que a gente vai crescendo, a gente vai adaptando, entendendo o que a gente tem que fazer. Eu me coloco à disposição de vocês também para tirar dúvida em relação ao campus, em relação à Viçosa, já que eu estou aqui há bastante tempo, eu conheço bastante coisa. E falar da minha experiência assim, é muito bom para mim, é muito emocionante, porque Viçosa realmente marcou minha vida, marca até hoje, e eu tenho certeza que vai marcar a de vocês também. Só lembrando que a Bianca ela fez um curso de graduação que não é uma coisa que amplamente, às vezes, nem muita gente conhece o curso de bioquímica, né? Então, basicamente, a gente tem aqui em Viçosa e na Federal de São João del Rei, no campus de Divinópolis, né? Então, são os dois cursos. Então, é um curso diferente daquilo que a gente imagina de farmácia e bioquímica, é uma outra história, entendeu? Assim, e é um campo que, pela própria fala da Bianca, né, dá muita oportunidade, principalmente. É claro que muita gente acaba pensando muito na academia, né, voltar para coisa, mas é uma área muito assim, que dá muita possibilidade de ir para pesquisa, de ir para um campo que realmente há uma carência muito grande e é algo bastante grande, porque é bioquímica mesmo, é uma coisa.
E o nosso curso aqui não é porque eu estou na frente da Bianca aqui, mas é um curso que é uma referência, né? Então, assim, as linhas de pesquisa, aquilo que a hora que vocês tomarem pé da vida um pouco da UFV, vocês vão ver notícias, né, aparecendo aí sempre a bioquímica, às vezes com destaque por conta exatamente do trabalho que é desenvolvido dentro do departamento, né? Então, verdade. Hoje em dia a gente tem bioquímicos atuando na Ambev, em diversas empresas. Então, por mais que tenha sido inicialmente um curso que os egressos ficassem mais ali na pesquisa acadêmica, a gente tem hoje as empresas reconhecendo esse profissional e muito pela iniciativa de Viçosa. Os professores colocando a gente lá dentro. Tanto é que eu consegui o meu estágio dentro de uma empresa através do professor Tiago Mendes. Ele me indicou lá dentro e, desde que que eu participei, né, do P&D lá, eles gostaram bastante do profissional. Então, às vezes, falta conhecimento das empresas, né, mas a universidade, até nisso, ajuda a gente. Exatamente. Ô, Bianca, mas também pode contar perrengue, tá? Não precisa ficar com só... né? Faz parte aqui também contar, né? Mas eu até brinco que quem fala comigo vem para o UFV na hora, porque eu só falo bem desse lugar. Inclusive, eu influenciei a minha irmã a vir, ela entrou no ano passado, está fazendo Direito, e ela escolheu a UFV de tanto que eu falei na cabeça dela. Então, assim... mas a gente sofre com as matérias, é muita coisa... com certeza, isso vai existir. Mas eu falo que a UFV bate na gente e faz a gente sorrir ao mesmo tempo, porque mesmo que a gente está indo para uma prova que a gente sabe que vai mal, porque foi muito difícil a matéria, andando nesse campus a gente vai até sorrindo, entendeu? É isso. Ok. Obrigado, Bianca. Eu vou passar a palavra para o seu vizinho, né, para o Eduardo, aqui representando, então, o CCE, né, um profissional da engenharia civil, né, aproveitar ali o professor Paulo Sérgio, né, coordenador do curso, membro da comissão, né, do acolhimento, é uma das pessoas que contribui muito, né, nessa coisa da ideia do acolhimento, então, ele sempre muito presente. E, então, professor Eduardo... Professor, não. Não é professor, né? Não é professor. Mas, Eduardo, por favor. Boa noite, professor João, em nome de quem eu cumprimento todos os professores presentes. Boa noite, meus colegas ufevianos, que hoje estão ingressando, que entram nessa casa com esperança. A esperança é a motivação que nos move e que nos faz ter um objetivo de vida. Eu tinha um tio que trabalhava em construção pesada, em estradas, que foi meu mentor e meu tutor para escolher o curso de engenharia civil, foi meu grande guru. E ele teve a oportunidade de construir a estrada Cuiabá-Porto Velho, na época do ministro Mário Andreasa, e fez essa estrada abrindo a floresta amazônica. Para vocês terem uma ideia, as máquinas chegavam lá de helicóptero desmontada, os mateiros abriam uma clareira na floresta, peças eram descidas de paraquedas, para depois serem montadas essas máquinas, não havia concreto, as obras de arte eram feitas de madeira, as pontes de madeira, galeria de madeira, uma coisa impressionante. Eu venho da engenharia civil, tive a oportunidade de conversar aqui com uma pequena empresa de projeto, ainda como estudante dentro da universidade, e, na época, tivemos um apoio muito grande dos professores daqui. Nós tínhamos um desafio muito grande, porque era a primeira vez que o curso de engenharia civil vinha para Viçosa, uma escola de tendência totalmente da área agrária. Era a primeira vez que estava partindo para esse curso. Eu tive o privilégio de ser a primeira turma. E nós fizemos um pacto com os professores na época de construir um curso de excelência. Uma coisa interessante, tanto os estudantes quanto os professores, o comprometimento de todo mundo. E eu vou dizer para vocês uma coisa muito para simplificar. O engenheiro civil é muito pragmático.
ele é racional e cartesiano. É essa a nossa formação. E nesse pragmatismo, eu posso dizer para vocês que eu rodei o mundo inteiro em obras de infraestrutura, nos segmentos de energia, nos segmentos de transporte, nos segmentos de construção pesada, e tive a oportunidade de perceber uma coisa muito simples, que eu vou agora transmitir para vocês com a maior tranquilidade e a maior convicção daquilo que eu estou falando para vocês. A engenharia de Viçosa, o ensino de Viçosa, não deve nada a nenhuma universidade do mundo. Vocês estão de parabéns. Vocês ingressaram numa escola e vocês têm que se orgulhar dela. Parabéns a vocês por ter vencido essa etapa. Vocês chegaram aqui onde muitos não chegaram. Vocês têm um desafio pela frente? Tem. É fácil? Não. Mas o desafio, plagiando a Petrobras, é a nossa energia. É o desafio que nos motiva. E esse meu tio, quando estava construindo Cuiabá-Porto Velho, um japonês veio do Japão para ver como se construía numa selva, e ele era descendente do imperador Hirohito. E lá naquela selva, que às vezes faltava comida, se comia até carne de caça, esse meu tio perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? E ele disse para esse meu tio: eu vim aqui para escrever a história da minha vida, porque um homem sem história não é um homem feliz. Então, parabéns a vocês. Vocês vieram aqui construir a história de vocês. Os seus pais devem estar orgulhosos de vocês, como os meus tiveram. E fala uma coisa muito tranquila: vocês vão beber aqui do bom ensino. Posso atestar isso, de que onde eu passei, e participei de muitas coisas fora do país, em outros países, em outros segmentos, participamos de estudos, de projetos, de desenvolvimento de uma série de projetos que eu não vou aqui listar, porque eu acho que não seria esse o momento adequado, mas eu quero dar esse testemunho e essa convicção para vocês, de que a gente tem uma formação aqui muito sólida e não passamos vergonha por esse mundo afora, não. Então, minha palavra é essa: sejam bem-vindos, e que esse desafio façam vocês a entenderem que isso é o primeiro passo de uma grande caminhada. Hoje eu estou já com 65 anos de idade, vim aqui em 1977, cheios dos sonhos, cheio das dúvidas, mas saí daqui com uma certeza: missão cumprida, vida que segue, e feliz por ter estudado em Viçosa e ter tido a oportunidade de ter o conhecimento que tive, que muito me ajudou na minha carreira profissional, onde eu pude, com certeza, consolidar as coisas que aqui aprendi. Sejam bem-vindos e parabéns a todos vocês. Eduardo, a gente que agradece a sua presença e a sua fala, né, o seu depoimento enquanto ex-aluno, né, então, e enquanto profissional, né, que saiu dessa casa. Então, assim, muito obrigado. Eu vou passar a palavra, vou pular você, mas vou passar a palavra para a Fernanda. Porque, na realidade, a gente acabou descobrindo ali, logo antes de iniciar aqui, que eu fui professor dela, entendeu? E aí, então, eu gostaria que a Fernanda, então, pudesse dar uma palavrinha com vocês. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo e sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês e passa um filme na cabeça, lembrando tudo que a gente viveu, escutando os colegas. Nós estamos aqui, e eu acho que eu ainda me incluo nisso, eu continuo em Viçosa, porque nós temos sonhos. E esses sonhos a gente está buscando correr atrás para almejá-los, e isso é muito importante. É uma fase da nossa vida que vai ficar para sempre guardada. A gente vai lembrar dessa primeira semana de aula para o resto das nossas vidas, não vai? A gente vai lembrar da primeira aula, das aulas lá no prédio da biologia,
Isso é fantástico e fica para sempre. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês para viverem esse momento, viverem com sabedoria e aproveitarem todas as oportunidades que a UFV oferece. E falando um pouquinho sobre a Fernanda saiu de uma cidade muito pequena no interior do Espírito Santo. E eu acreditava que o que poderia transformar a minha vida e me colocar num lugar diferente era educação. Eu vim de uma família simples e eu acreditei muito, assim, eu acreditei que eu precisava estudar e chegar numa federal, e eu cheguei. E foi muito bacana. E como a Bianca comentou, a gente chega aqui, é um mundo de novidades. Todo mundo, né, no início, levantaram as mãos, a maioria de vocês são de fora. Então, falando um pouco, até fiz uma listinha aqui, né, da minha trajetória como estudante. Eu sou engenheira florestal. A minha família sempre morou no interior. E, na época, eu fiquei fascinada com uma empresa florestal que tinha na minha região. E eu falei, nossa, acho que é isso que eu quero. Eu vou tentar o curso de engenharia florestal. E vim para cá. E foi muito bacana. E, como todo mundo comentou também, principalmente a Bianca, que ainda está na academia e teve outras oportunidades fora, a gente tem uma gama de oportunidades aqui dentro. E eu tentei buscar elas. Eu fui uma bolsista de iniciação científica por bastante tempo. Eu comecei fazendo estágios. Primeiro, fui para o laboratório de celulose e papel, trabalhei com tecnologia de papel, com tecnologia de polpação. E, de repente, eu acho que os nossos caminhos, eles são... eu falo até para as minhas estagiárias que estão aqui, né? Tem coisas que simplesmente acontecem na vida da gente. E, de repente, eu estava num laboratório e tive a oportunidade, assim, de ir para outro, que eu fui para o departamento de solos, e isso mudou completamente a minha trajetória. E eu agradeço demais aquele professor que um dia me ofereceu uma bolsa, sem quase me conhecer direito, professor Ivo Ribeiro, lá do departamento de solos. E, assim, foi um divisor de águas na minha vida, porque, de repente, eu fui para o departamento de solos no meu 6º período, fiquei lá, e eu gostava muito, assim, tinha colegas, até tem um aqui hoje, e a gente via o pessoal das empresas, né, como a gente comentou, o pessoal, colegas nossos, indo para as empresas florestais, para as empresas da área de agronomia. E às vezes, é até uma pergunta, né, porque eu sou engenheira florestal e trabalho com solos desde esse tempo, desde 2006. E aí eu comecei a construir toda essa trajetória minha, profissional. E, assim, chamando a atenção para vocês que as coisas vão acontecendo e a gente tem que aproveitar cada uma dessas fases. E, talvez, como a professora Rejane comentou, eu estou no meu 1º período, mas, às vezes, eu já tenho alguma oportunidade, eu já posso fazer alguma coisa. Às vezes, é uma oportunidade de eu ver, será que é aquela área que eu gosto? Será que é aquela área que eu me identifico? Porque, às vezes, aquela área... Eu passei por isso também. Eu achava que eu me identificava mais com uma área e, de repente... eu tive uma oportunidade e fui para outra e me identifiquei, assim, como eu não achava que isso ia acontecer. Então, esse tempo que a gente tem, que às vezes a gente acha que a gente tem 8 períodos, 10 períodos, passa rápido, passa muito rápido. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Tem programas de iniciação científica, tem estágio voluntário, tem monitoria, que eu cheguei a tentar também. Então, a gente tem uma gama de possibilidades. E outra coisa também, né, que aí eu estou com o meu pezinho lá, né, igual o nosso colega, é o empreendedorismo. Na minha época de graduação, como o professor comentou, né, o que foram as dificuldades? A gente ainda não ouvia falar. A gente falava, não, a gente pode trabalhar numa empresa, eu posso ser uma servidora pública, mas ser um empreendedor, ter o meu próprio negócio, a gente ainda não ouvia falar. E hoje vocês vão ver, estando aqui, que a UFV ela desenvolve um projeto muito bacana de sensibilização. Hoje, a gente, até aqui eu estava vendo, né, tem o Tecnoparque aparecendo. Então, a gente tem muitas oportunidades e eu não preciso ter uma ideia redonda, eu posso ter um negócio, eu posso levar lá para discutir com meus colegas, tentar. Então, assim,
é um outro mundo de possibilidades que até então, na minha época, a gente não vislumbrava. E, de repente, isso apareceu para mim também, né? Que aí eu vou chegar lá. Então, eu passei depois para o mestrado, doutorado, tive a oportunidade também de um pós-doc. E uma coisa que eu sempre me questionei, como a Bianca também falou, foi essa questão. Será que eu, indo para a pós-graduação, eu teria que ser uma professora, eu poderia ter outras oportunidades? E eu sempre disse, sempre conversei assim comigo mesma, não, eu tenho que trabalhar. Assim, o que eu aprendi, o meu conhecimento, ele pode ser aplicado numa empresa, pode ser na universidade, pode ser eu sendo uma funcionária de algum lugar, né? Porque, às vezes, a gente não pode se fechar muito, acho que a gente tem que estar aberto às possibilidades que aparecem para a gente. Então, foi daí, né, que, na época do meu pós-doc, um grupo de amigos dentro da universidade recebeu uma demanda. A gente já tinha aquele movimento, não, vamos montar uma empresa, vamos estruturar um negócio. E aí a gente recebeu um empurrãozinho, uma demanda, não, vamos estruturar um negócio, vamos buscar o Tecnoparque. Então, foi aí que surgiu a Fernanda Empreendedora. E eu falo isso para vocês, assim, até por esse tempo que vocês têm aí, igual eu falei, 10 períodos, 8 períodos, de passar por essas situações, poder vivenciar essas experiências também. Porque, de repente, a Fernanda, que tinha feito mestrado, doutorado, um pós-doc, ela ainda tinha que aprender muita coisa para estar à frente de uma empresa. A Fernanda tinha que entender de contabilidade, não de tudo, mas ela tinha que saber conversar sobre isso, sobre a parte financeira, sobre a parte aí, jurídica. Então, assim, é um mundo de possibilidades. Então, nesse momento que a gente tem, a gente pode aprender muita coisa, assim, durante esse período que a gente está na UFV. Agora, voltando, né, eu acho assim, é muito bacana ter a interação com o professor, com os professores. Tem professores assim, que são extremamente receptivos, os coordenadores dos cursos também, né, porque, às vezes, a gente precisa conversar com alguém para ter um direcionamento, entender, porque, às vezes, dentro de um curso, a gente tem várias áreas que a gente pode seguir também, às vezes, tentar se identificar mais, né, com uma área ou outra, né, que a gente tem esse tempo para conhecer, entender sobre os programas de extensão, as monitorias, os programas relacionados ao empreendedorismo. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar também é que a gente vem aqui e fala, né, da nossa trajetória acadêmica, das possibilidades, dos perrengues, mas outra coisa muito importante é que nós somos pessoas. Todo mundo aqui é uma pessoa. Então, em primeiro lugar, façam amigos. Como a professora Regiane falou, eu acho que todo mundo aqui pode compartilhar. Os amigos que a gente faz na universidade, eles são para sempre. Eu estou assim, nos grupos, né, dos meus amigos, tem aqueles amigos, aquelas amigas mais próximas, que a gente tem um grupo lá que é nosso, a nossa república. Então, assim, isso marca, assim, cultive esses momentos, ouçam os seus amigos, peçam ajuda aos seus amigos, porque vai ter fases que você vai precisar de um apoio, tem hora que o seu amigo vai precisar desse apoio. Então, tem essa rede de contato bem estabelecida. Respeite essas pessoas, respeite os professores, respeite as amizades que a gente faz, né, que acho que é muito importante, esses laços de confiança que a gente cria. Desenvolver essa escuta, porque, às vezes, a gente está tão bombardeado com tanta informação, com tanta coisa, que, às vezes, a gente ouve, mas não perde a capacidade de escutar, a escutativa. O que aquela pessoa está me dizendo? Às vezes, eu estou conversando e a mente está lá pensando no trabalho, na prova. Então, assim, desenvolva isso, porque isso é para a vida. E fale também. Se você tem um problema, tem uma dificuldade, divida isso com alguém. Divida as suas provas, divida seus estudos. Eu acho que isso é importante demais. E outra coisa que vem linkado com isso é cuidar da saúde.
praticar uma atividade física, fazer alguma coisa legal, sair, assim, para espairecer, ter colegas que façam isso com vocês, né? Tem gente que é mais de grupo, tem gente que é mais sozinha. Mas, assim, façam isso, porque isso é muito importante e vai ficar gravado, assim, para sempre nas nossas vidas. Eu acho que eu falei um pouco de tudo, assim, e mais uma coisa que eu também, outra coisa assim profissional que eu também tive a oportunidade, e tudo graças ao UFV também, é que hoje eu também sou professora num curso de pós-graduação à distância. Então, além da pesquisa e desenvolvimento que a gente desenvolve na empresa, eu também, né, continuo, eu acho isso fantástico, admiro demais os professores, assim, tem professores com muito carinho, né? Igual eu vi o professor João aqui, é aquele saudosismo mesmo, da gente passa um filme nas nossas cabeças, e aí hoje também eu atuo como professora num curso. Então, assim, é um leque de possibilidades e a gente tem que aproveitar e já ir procurando isso logo desde o início, do início dos nossos cursos, né? Para não chegar lá no final, nossa, eu podia ter feito alguma coisa, eu podia ter experimentado. O e se, gente, é um dia que nunca vai existir. Então, se você tem vontade, corre atrás. E outra coisa que eu coloquei aqui também é que a gente tem sonho, todo mundo tem sonho, igual eu comecei a falar aqui no início. Mas um sonho sem um planejamento é só um sonho, ele nunca vai sair do lugar. Então, estabeleçam metas, escrevam, façam aí um projeto de vida. Nunca sai tudo que a gente faz, mas quando a gente olha para aquilo, você vê, nossa, eu estou alcançando, eu estou saindo do lugar, eu fiz alguma coisa diferente, eu fiz alguma coisa importante para alguém. E isso é muito bacana. É isso, gente. Fernanda, muito obrigado. Na realidade, você levantou algumas coisas que é até interessante, né, e eu acho que isso vale a pena ressaltar um pouquinho, que é essa coisa de gente, né? Lidamos com pessoas, né? Então, assim, esse tempo não é um tempo só de aprender, né, coisas que vão ser utilizadas na nossa vida profissional, mas é um tempo de aprender também a ser gente, né? Então, assim, eu estou nessa carreira de docente há 38, 39 anos, estou completando. Aqui na UFV, 31. E eu vi muita coisa nesse tempo, né? A escola mudou muito, né? A universidade mudou muito nesses quase 40 anos. Mas uma coisa, ela não mudou muito. É que a gente continua convivendo com pessoas como gente. Então, eu carrego até hoje, ainda, né, eu tenho grupos, né, como ela colocou aqui, de colegas de graduação, que eu terminei em 1984. Né? Então, sou formado lá atrás. E até hoje eu tenho grupos da minha turma que a gente continua conversando. Alguns já morreram, né? Mas os que sobraram estão lá, firmes, continuando coisas. E continuamos compartilhando experiências, né, as nossas vivências, e isso ainda continua contribuindo para a nossa trajetória. Então, assim, é bem isso, aproveitar esse momento, essa oportunidade. E agora, para a gente, né, deixei ele por último aqui, o Marco Vinícius, né, falando um pouco sobre a vida dele e como representante aqui do CCH. Tá? Então, Marco, fica à vontade. Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas aqui presentes, tanto presencialmente quanto remotamente. Eu sou o Marco Vinícius de Castro. Vocês estão me ouvindo, né? Acho que o microfone está até... Eu vou pular minha apresentação, porque ela já foi feita na abertura da mesa. Bom que economiza um pouco de tempo, né? Eu preparei uma fala de 20 minutos, mas são 15, né? Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos e a todas pela aprovação na UFV, não só, né, por ser a mais linda do Brasil, mas também por ser uma instituição de excelência no ensino superior e referência nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão. Então, parabéns pela aprovação e sejam todos e todas bem-vindos. Também gostaria de agradecer, né, o convite da PRE, da Pró-Reitoria de Ensino, bem como do CCH, né, o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, para compor essa mesa. Então, uma satisfação imensurável, né, estar aqui presente e dar boas-vindas, né, aos novos estudantes, sobretudo representando o CCH.
Bom, né, como ex-estudante, eu fui convidado para participar dessa mesa intitulada Estou na UFV. E agora? Né, é uma pergunta. Então, para fazer relato das minhas experiências enquanto estudante. Então, ao mesmo tempo, né, que eu fizer um relato de minhas experiências, eu vou tentar também fornecer alguns subsídios para responder nessa questão que o nome da mesa traz. Então, eu vou começar meu relato, né, a partir do primeiro dia que eu subi andando nessa reta da UFV, com um recém-amigo que eu tinha acabado de fazer, né, que me apresentou a universidade, os lugares, ele me mostrar onde eu ia fazer a matrícula no dia seguinte. Eu me lembro disso como se fosse ontem, né, enquanto eu estava subindo aqui agora, até bateu uma nostalgia, né. Ao mesmo tempo que eu fiquei impressionado, né, com a beleza do lugar, principalmente, né, com o refletir das luzes, né, no lago durante o anoitecer, eu confesso que eu também me senti um pouco perdido, né. E pode ser, né, que nós nos identifiquemos nesse duplo sentimento, de estar impressionado com a beleza do lugar e também de estar se sentindo perdido, né. Isso aconteceu um dia antes de eu fazer minha matrícula no curso de Física. Sim, gente, eu comecei fazendo Física e não Ciências Sociais. Eu vou abordar isso durante, né, a exposição aqui. E, a partir de então, eu comecei, né, as minhas experiências como estudante. Bom, né, no Brasil, o ensino superior passou, né, por um processo de massificação ao longo dos últimos anos. E alguns estudiosos identificam esse processo como uma democratização do acesso ao ensino superior. Eu, por exemplo, né, eu fiz o último vestibular em 2010, para entrar na Física em 2011, e fiz, né, o primeiro SISU em 2011, quando eu me transferi para Ciências Sociais. Em relação ao ensino superior público, né, o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, que data de 2008, trouxe algumas mudanças significativas, né, sendo elas a adoção de cotas étnicas e raciais e de cotas para jovens egressos do ensino médio público. A implantação do Enem, né, como uma forma de admissão nas instituições públicas de ensino superior, trouxe também a expansão, né, em nível nacional do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que é o que vocês participaram, e também a multiplicação no interior do país de instituições de ensino superior, seja mediante a criação de novas universidades, seja pela criação de novos campos de instituições já existentes. Por exemplo, a UFV tem 2 campos, né, o Rio Paranaíba e Florestal. A UFJF, onde eu faço doutorado, tem um campo também em Governador Valadares. Em relação ao ensino superior privado, também ocorreu uma multiplicação da oferta de vagas, que se manifestam através do Programa de Financiamento Estudantil, FIES, e do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Esses programas foram iniciados, respectivamente, em 1999 e 2004, e fundados também sobre o financiamento público. Esses programas tinham, e ainda têm, como objetivo viabilizar novas vagas no ensino superior privado. Nós sabemos, né, que o desenvolvimento do ensino superior é uma questão importante para o desenvolvimento social. E a conjunção dessas políticas, né, provocou um processo de democratização do acesso ao ensino superior brasileiro, bem como produziu uma modificação progressiva do perfil dos estudantes universitários do Brasil. Bom, eu estou falando isso exatamente porque eu sou fruto dessas mudanças, tá, gente? Não estou falando isso aleatoriamente, não. Sendo assim, novos públicos chegaram à universidade com níveis muito heterogêneos, né, com origens sociais extremamente diferentes do que se tinha até então. Desse modo, né, as universidades viraram lugares da diversidade, pois elas agora são permeadas de pessoas de todas as idades, localidades, classes, gêneros, sexualidades, religiões, etc. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer o curso de Física quando eu tinha 25 anos. Eu não cheguei tão novo assim como vocês, talvez com 18 anos, né? E após essa massificação do acesso às universidades, é durante o primeiro ano que as coisas são mais difíceis, principalmente para esses novos estudantes, né, que estão chegando. Pois a taxa de fracasso e abandono constatada no primeiro ano de estudo aponta para uma suposta dificuldade da passagem do ensino médio para o ensino superior. Eu gostaria de chamar a atenção disso,
porque os fracassos massivos no primeiro ano são elevados, embora isso dependa muito do curso. Por exemplo, né, da minha turma de física, só 6 concluíram a graduação. E essa afirmação não considera as reprovações massivas que tem, né, nos cursos e as reorientações, ou seja, a mudança de curso, como foi no meu caso. Nesse sentido, hoje o problema não é mais entrar na universidade, mas sim permanecer nela e ter sucesso no percurso formativo. Em relação à permanência, não estou me referindo a questões financeiras. A UFV, por exemplo, né, assim como outras universidades, tem suas estruturas de assistência estudantil para estudantes de vulnerabilidade socioeconômica. Eu, particularmente, né, morei no alojamento durante muito tempo, até conseguir uma bolsa, né, um auxílio moradia para ir morar na rua, em repúblicas. Eu também tive auxílio alimentação durante toda a graduação, né, eu não pagava para me alimentar no RU. Ainda eu tive outras bolsas, né, que foram cruciais para a minha permanência na universidade, onde participei de projetos de extensão, ensino e pesquisa. Mas isso, gente, que eu falei por último, não é assistência estudantil. E, provavelmente, vocês vão entender o que são essas bolsas durante essa jornada que se inicia. Bom, o que eu me refiro é que os estudantes que não conseguem se afiliar a esse novo universo, geralmente fracassam. E o sucesso universitário perpassa por uma aprendizagem de um verdadeiro ofício de estudante, né? Eu estou parafraseando um autor que chama Alain Coulon, tá, gente? Algumas informações eu estou tirando, né, dessa pessoa, então é bom dar os créditos, né, de onde estou tirando certas informações. Então, a mudança mais radical que acontece, né, com o ingresso na universidade é a relação dos novos estudantes com as regras e com os saberes. E isso demanda o desenvolvimento de uma verdadeira aprendizagem prática. Nessa perspectiva, a passagem do ensino médio para o ensino superior é acompanhada por muitas mudanças em relação ao saber. Ou seja, as regras não são mais as mesmas, elas são mais sofisticadas, complexas, simbólicas e devem ser rapidamente assimiladas pelos novos estudantes. Então, eu pergunto para vocês, né, quais competências os novos estudantes devem desenvolver para se tornarem profissionais em seus estudos? Como ultrapassar, né, uma cultura do ensino médio e se estabelecer uma nova cultura, que é mais complexa, sofisticada e difícil de decodificar e se apropriar? Como adquirir novas competências que lhes permitam realizar um indispensável trabalho de identificação, controle e de incorporação das rotinas e práticas do ensino universitário? Né, são questões difíceis, né, de pensar, mas são importantes para vocês que estão entrando agora já ir, né, pensando. Bom, para tentar abordar essas questões, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é de que não existe uma continuidade entre o ensino médio e o ensino superior. Eu, particularmente, demorei quase um semestre, né, no curso de Física para constatar essa descontinuidade. Então, ciente dessa descontinuidade, eu gostaria de salientar que o aluno que sai do ensino médio e vai para o ensino superior, ele deve aprender a se tornar um estudante, né? E isso é uma passagem no sentido etnológico do termo, ou seja, envolve um aprendizado simbólico e cultural. Então, é interessante que vocês, novos estudantes, logo percebam as rotinas, as regras e os novos códigos que estão presentes na universidade. Por exemplo, a vida universitária ela demanda um trabalho intelectual que não é solicitado de forma explícita pelos professores. E esse trabalho ele é indispensável para o sucesso. E qual trabalho seria esse, né? Estudar sozinho para complementar as informações provenientes das salas de aula, ou seja, aprender a caminhar com as próprias pernas. Além disso, é possível destacar 3 fases que se seguem ao ingresso de um estudante na universidade. A primeira é que, geralmente, os novos estudantes experimentam, né, um tempo de estranhamento, onde se sentem, né, longe de casa e separados de um passado familiar.
E nesse novo universo, que é a universidade, tudo pode parecer estranho, né? O ritmo das aulas não é mais o mesmo, as regras mudaram, as exigências dos professores também mudaram. Então, a princípio, tudo pode parecer um pouco mais difícil, e é mesmo, tá, gente? Passado esse momento de estranhamento, em seguida, vem um momento de aprendizagem. E esse momento, ele pode ser vivido de forma dolorosa, repleto de dúvidas, incertezas e ansiedades. Nesse momento, o estudante não conhece mais a familiaridade do seu passado escolar, devido àquela descontinuidade que eu citei, né, entre o ensino médio e o ensino superior, e ainda não tem um futuro universitário e profissional definido. Então, uma aprendizagem complexa deve ser realizada rapidamente, pois é esta aprendizagem que vai determinar a continuidade de seus estudos. E, por fim, né, chega o tempo da afiliação. E, por afiliação, eu designo o processo pelo qual alguém adquire um novo estatuto social, ou desenvolve o que o Alain Coulon chama de ofício de estudante, né? Em outras palavras, os estudantes descobrem e aprendem a utilizar os numerosos códigos, sejam institucionais e intelectuais, que são indispensáveis ao ofício de estudante. Então, vocês vão começar a reconhecer e assimilar as rotinas do trabalho intelectual que a universidade vai demandar de vocês, né? Logo, um estudante afiliado, ele sabe ouvir o que não foi dito e sabe ver também o que não foi mostrado. E, quando isso acontece, o estudante já sabe transformar o trabalho intelectual em ações práticas, né? Em outros termos, ele começa, né, a se tornar um membro competente, uma pessoa dotada da cultura exigida no meio universitário. Mas essa nova competência ainda está em processo de construção e pode se manifestar por meio de alguns indicadores de afiliação, como a inteligência prática, a seriedade, a ortografia, a expressão escrita e oral, a presença de referências teóricas e bibliográficas dos trabalhos escritos, dentre outros indicadores. Então, né, o estudante em processo de afiliação começa a participar desse mundo intelectual, no qual ele entrou alguns meses antes, ou anos, né, da mesma maneira que os outros membros, que são os veteranos, e, sobretudo, da maneira como os seus professores esperam que eles façam. Entretanto, né, os estudantes que não conseguem se afiliar, infelizmente, fracassam. Nesse sentido, né, o ingresso na universidade ele é em vão se não for acompanhado desse processo de afiliação ao mundo intelectual no qual vocês entraram. E a entrada nesse mundo acontece, né, geralmente acontece com os estudantes sem saber no que estavam entrando, né, como relatei no início, quando estava subindo a reta, sem saber, né, meio perdido, né, na universidade. Às vezes eu falo, né, com meus estudantes, grosso modo, que fazer uma graduação é como se fosse aprender um idioma, ou seja, aprender a falar fluentemente uma língua. Nessa perspectiva, ser afiliado é ter adquirido essa fluência que se funda na passagem universitária para uma formação intelectual. Logo, uma das maiores razões dos abandonos e fracassos é o fato do estudante não conseguir decifrar e incorporar os códigos que chamei de indicadores de afiliação. E essa afiliação, ela constrói um hábitos, né, de estudante, que permite que nós, professores, o reconheçamos enquanto tal. E nós o reconhecemos como tal quando ele entende por completo o funcionamento das regras e do trabalho intelectual que a universidade demanda. E isso que eu acabei de falar é uma etapa decisiva no alcance do ofício de estudante. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e espero que o meu relato e minha fala aqui possa ajudar vocês a conhecer um pouco desse mundo que vos aguarda. Muito obrigado pela atenção e nos vemos por aí. Obrigado, Marco. Na realidade, uma aula. Não podia esperar diferente, né, Odemir? Vindo de um professor
das ciências sociais, né? Então, assim, obrigado pelas suas palavras. Eu acho que é o momento de aprender, né? Não que não estejamos aprendendo com os demais colegas da mesa, mas por uma outra via. Bom, eu vou abrir a palavra, né? Calouro tem um problema, às vezes, para falar, né? Demora para poder conseguir desencalhar, mas quem quiser fazer pergunta, pode ficar à vontade para os nossos colegas aqui, quem quiser interagir. Vamos lá, gente. Luísa, tem algum da nutrição aí que você identificou ou não? Hein? Não? Pode, claro. Fica à vontade. Microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Luísa. Estou atualmente na coordenação do curso de nutrição aqui do campus Viçosa e recebo aí meus parabéns pela aprovação. É muito bom tê-los aqui na UFV. Bem-vindos a Viçosa. Para quem nos ouve, né, dos outros campos, bem-vindos também ao UFV. Parabenizo todos os 4 integrantes, né, da mesa pelas belíssimas explicações, relatos das vivências muito inspiradoras, tá? Muito bom tê-los aqui conosco. E eu observei, então, que os 4 não são de Viçosa, não são nativos, né? Então, vieram de outras cidades, de outros estados, e nós temos muitos alunos, né, nessa condição. Então, eu gostaria que vocês falassem como que foi o desafio de morar numa cidade distante, como que vocês fizeram aí para superar a saudade de casa, se pensaram em desistir. Então, que relatasse um pouco para os nossos alunos, né, como que foi essa experiência de vencer essa saudade, né, dos familiares de uma forma geral. Muito obrigada. Queria complementar a pergunta dela. Claro. Certo? Que aí já aproveita e faz uma... Isso. Professor Paulo Sérgio, coordenador do curso de Engenharia Civil, vontade. Até há 15 dias atrás, né? Ex. Ex. Mas ainda sinto coordenador. Sinta-se. Nem sabia que já tinha passado o bastão. Eu queria que eles comentassem, né, junto com a fala da Luísa, é o seguinte: o que eu fiz que eu realmente deveria ter feito, aquilo que me faltou fazer e aquilo que não deveria ter feito. Por exemplo, assim, porque normalmente diz o seguinte: não, eu tive muita pressa para formar, eu não tive pressa para formar, eu devia ter feito alguma atividade social e não fiz. Quer dizer, algo desse tipo. Qual foi a sua experiência que você deveria ter feito ou se não arrependeu de nada? Então, junto com essa experiência, também relatar isso, que eu acho muito importante, que hoje eu percebo que muita gente chega doido para ir embora, e não deveria ser isso, né? Tá certo? Não, a ansiedade é muito grande no sentido, eu quero ir embora. Não, calma, aproveita esse momento da vida. Então, isso eu queria saber dos colegas aí sobre isso. Posso começar? Pode, claro. Vou tentar, né, abordar as duas questões simultaneamente. Eu, antes de vir, né, para Viçosa, né, eu já tinha, né, costume de morar sozinho, eu morava em Juiz de Fora, eu trabalhava lá. Eu, antes de fazer uma graduação, eu fui técnico em informática, trabalhei, né, durante uns 5, 6 anos como isso. Quando eu vim para Viçosa, diferente de muitos de vocês, como eu era um pouco mais velho, né, não saí da casa da minha mãe, dos meus pais e vim direto para cá, para mim foi um pouco tranquilo, não foi tão doloroso, eu não senti aquela vontade de voltar para casa, né? Geralmente, né, estar longe de casa pode ser um pouco doloroso, a gente sente falta dos pais, da mãe. Então, essa vinda para Viçosa, para mim, foi, né, bem tranquila assim, em relação a isso, né? Fiz muitos amigos, muitas amizades interessantes, né, que eu carrego para a vida toda, né? Hoje em dia, quase qualquer lugar que eu for, tenho amigos que eu posso, tenho hospedagem, né? Talvez eu vá para Natal, Rio Grande do Norte agora, eu já tenho amigos lá que moram lá, já falam, fica aqui na minha casa, tal. Então, né, então aproveitem, né, esse momento para fazer novas amizades. Aqui, a universidade é
Viçosa é uma cidade cosmopolita, tem gente do mundo inteiro, né? Fiz amizade com pessoas de outros países também, né? Da África, né? Tem muitos amigos de lá, de outros lugares. Então, aproveitem esse momento para suprir essa falta de casa com as novas amizades, tá, gente? Que é muito bom. E sobre o que eu fiz, ou deixei de fazer, eu deveria ter feito, né? Eu acredito, né, que a minha trajetória acadêmica, eu consegui fazer tudo que eu deveria ter feito. Não acho que a única coisa que eu não deveria ter feito, né, é ter saído muito de casa, né? Saía muito, ia para a rua, bebia muito. Então, isso é um conselho que eu dou para vocês, tá? Redução de danos, tá, gente? Beba água também, né, na hora que vocês forem para as festas, né? Então, em relação ao que eu fiz, eu participei de muitos projetos, né, de extensão, onde eu participei em escolas, né, da cidade. Também, quando eu participei de projeto de ensino, também, eu, né, participei de muitas escolas, né, no José Lourenço de Freitas, se não me engano, lá no Fundão, gostei muito de trabalhar nessa escola, né. Então, eu tive muita aproximação com as pessoas da cidade, inclusive, né, eu fico muito feliz que, às vezes, eu encontro algumas dessas pessoas, né, que eu trabalhei com eles na universidade, como estudantes, alguns até como pós-graduandos já, tá, gente? Então, né, eu também trabalhei com pesquisa, né, eu estudei o biodiesel, né, quando eu estava aqui, uma política pública que afetou, né, inclusive na Universidade Federal de Viçosa, desenvolve pesquisas, né, com matéria-prima, macaúba, para biodiesel e tudo mais. Então, eu acredito que eu fiz tudo o que deveria ter feito e eu aproveitei todas as oportunidades, né, que a universidade me ofereceu. Então, fica mais um conselho para vocês. Tem muitas oportunidades e saibam aproveitá-las, né? O que eu teria a dizer seria isso. Bom, em relação à pergunta da professora Luísa, a questão da saudade é uma dificuldade. Eu morava numa cidade, antes de vir para Viçosa, que ficava a 50 quilômetros da cidade dos meus pais. Então, todos os finais de semana eu ia para casa. E era uma maravilha. Ia para casa na sexta-feira, voltava no domingo, porque eu fiz meu ensino médio no Cefetes, em Colatina, porque a minha cidade é muito pequena. Ela não era, não, ela continua pequena, porque não teve jeito, não. E quando eu vim para Viçosa, quando dava sexta-feira, 5 horas da tarde, que era o horário do ônibus, que eu ia para a minha cidade, gente, era terrível. Eu arrumava um monte de coisa para fazer, e eu lembro que no meu primeiro período eu tinha aula só até às 4, isso me marcou. Então, 5 horas eu estava em casa. E foi um tempo assim de me adaptar, porque quando eu vim, eu fiz uma escolha, e eu sabia que eu não poderia ir muito para casa, muito provavelmente só nas férias de julho, nas férias de final de ano. E, assim, eu lutei comigo mesma para... Eu sabia também que eu não podia reclamar com a minha família, mas eu tinha um apoio. E, de repente, isso, assim, o baque nas primeiras semanas, eu acho que é para todo mundo, né? A saudade de casa, porque, primeiro, a gente passa por aquele momento, assim, de euforia. Nossa, eu estou em Viçosa, às vezes eu estou morando longe pela primeira vez, e, às vezes, é um momento, assim, feliz, assim, de liberdade, mas que, de repente, a gente se vê cheio de responsabilidade. Porque, se eu não fizer, ninguém faz por mim. Não tem mais minha mãe, não tem mais meu pai, não tem minha irmã mais velha, e o bicho pega. Então, assim, a gente... Assim, igual eu falei, primeiro tem esse momento assim, de felicidade. Nossa, estou sozinha. Não. Assim, as responsabilidades, elas chegam, e chegam com tudo. Porque depois você tem prova, você tem horário, você tem... uma infinidade de coisas que, se você não se ajeita ali, não coloca aquilo ali no seu planejamento, fica difícil. Agora, em relação às questões do professor, esqueci o nome dele. Paulo. Em relação ao que eu fiz, ou se eu corri, né, para formar, eu corri. Eu formei um período antes da minha turma, e foi, assim, uma loucura. Porque, na época, eu era bolsista de iniciação científica e eu não podia ter outra bolsa. Então, eu ia ficar, tipo, poderia ficar um período a mais sem bolsa. Então, eu coloquei uma meta, formei fazendo, acho que 9 disciplinas. Mas eu já tinha me planejado, porque eu queria o mestrado. Então, para mim, assim,
tinha algumas disciplinas que eu ainda queria fazer, que eu acho que entra na sua questão, mas eu vi que aquelas disciplinas eu podia fazer na pós-graduação, e eu fiz. Então, eu me organizei, assim, foi planejado, né? Eu acho que outra coisa também que ajuda muito, igual a gente falou aqui, das atividades, né, da universidade, assim, do que eu não fiz, que é uma coisa que eu até penso, assim, se a gente não se programa, a gente não faz. Na universidade, a gente tem muita coisa, né? Tem projetos de iniciação científica, monitoria, ou um estágio voluntário, mas eu acho que uma coisa que põe a gente num lugar diferente é fazer um trabalho social. E eu sempre tive essa vontade, porque quando você tem a oportunidade de descer ali daquele pedestal, porque a gente sempre é diferente de alguém, eu estou numa condição melhor ou pior, sempre vai ser assim. Então, quando você se põe numa posição de humildade para ajudar alguém, fazer alguma coisa, eu acho que a vida da gente é transformada também. Eu acho que isso é muito importante, assim, poder... E eu via colegas do centro espírita, da igreja, fazendo várias coisas. Eu sempre ajudei, mas, assim, tive a oportunidade de ajudar, tive a oportunidade de participar, mas não tão efetivamente. Então, eu acho que isso transforma a gente, coloca a gente... Eu acho que a empatia, quando a gente fala, igual a Bianca comentou, né, das soft skills, às vezes a gente fala muito das hard skills, eu vou estudar, eu sou engenheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo bem, isso a universidade é um prato cheio para a gente. Mas a gente é gente, então a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que ouvir, a gente tem que ter desenvolver, né, essas habilidades e competências que, às vezes, o correr da vida leva a gente a desenvolver, né? Então, acho que é uma coisa que eu penso assim, sabe? Só que a gente tem que se programar para colocar ali na agenda, porque a gente ainda posso fazer, eu acredito que posso, né? Mas é organização. Ok, obrigado, Fernanda. Olá, Bianca. Tá bom? Bom, gente, eu saí de casa com 18 anos. O primeiro lugar que eu vim foi aqui para Viçosa, então foi, sim, um baque muito grande. Igual a Fernanda falou, a gente chega num momento de euforia, nossa, acabei de sair de casa, vou ter minha própria independência, agora eu vou fazer minhas coisas. Mas chega um momento que bate a realidade, porque isso tudo é uma fantasia que a gente tem, né? Quando a gente está no ensino médio, a gente vai passar por essa fase. Mas chega um momento que a realidade bate, e realmente tem momentos que você se sente sozinho, tem momentos que você queria ter um abraço da sua mãe, do seu pai, e você não tem, não de imediato, né? Então, mas hoje em dia eu acho que está muito mais fácil, porque a gente tem as chamadas de vídeo, a gente tem como matar a saudade dessa forma. Mas é até um assunto bem, bem tocante, assim, para mim, eu me emociono falando disso, mas eu sei que a gente tem sacrifícios para conquistar aquilo que a gente quer, né? Conquistar os nossos sonhos, e acho que todo mundo aqui está nisso. E sobre o que eu fiz, deixei de fazer ou não fiz, bom... Eu aproveitei minha graduação o máximo que eu pude. Então, desde o meu segundo período, porque no primeiro período eu ainda não podia me inscrever em tudo que eu fiz, desde o meu segundo período eu já estava engajada com a empresa júnior, com o PET, e esses programas eles são completos, tanto no ensino, pesquisa e extensão. Então, eu fiz trabalho social, eu fiz trabalho de monitoria, de tutoria, ministrei aulas para comunidades vizinhas, então, tive toda essa parte. Também a de extensão, pesquisas, a gente tinha vários projetos de extensão no PET, por exemplo, que a gente levava a biotecnologia para a comunidade de Viçosa, para essas outras comunidades. Então, a gente explicava o que era um DNA, a gente tinha moléculas que a gente realmente fazia de forma lúdica. Então, e a parte da pesquisa, né, tem diversos laboratórios no meu departamento, e eu, assim como a Fernanda disse, eu fui participando cada hora de para que eu conseguisse saber qual área que era a que eu tinha mais afinidade ou me reconhecia ali dentro. Então, assim, eu acho que eu fiz tudo o que eu queria. Porém, eu confesso que, quando eu estava chegando no final do curso, eu já queria formar de toda forma. Meu curso, eu queria fazer ele em 4 anos e meio, mas aí
quando eu fiz 4 anos, surgiu a oportunidade de eu ir para Varginha fazer o meu estágio, e o estágio lá era de 1 ano. Então, acabou que eu formei no momento certo, porque eu tive essa outra oportunidade para fazer, que eu não deixaria de fazer de maneira nenhuma, porque eu também queria ter essa oportunidade, né, e vivência dentro aí de uma empresa, né, não só no ramo acadêmico. E eu acho que a gente tem que ir nas festas, sim, tem que aproveitar, tem que se divertir, mas, claro, com contenção de danos. Mas aproveitem mesmo para fazer amizades, as conexões aqui são tudo. Até nos momentos que a gente está triste, não tem a família por perto, os amigos que vão estar ali do seu lado. E Viçosa, a experiência universitária aqui, ela é muito completa, porque está todo mundo no mesmo barco. Então, todo mundo está com as mesmas coisas, então a gente tem grupos de apoio, a gente consegue ali uma vivência melhor, vamos dizer assim, nessa questão. Então, eu acredito muito nisso e acho que todos aqui vão ter essa oportunidade, né? Então, aproveitem tudo que possam aproveitar, tanto em questão do ramo profissional, né? Façam as matérias bem feitas, procurem eventos da sua área, procurem essas pesquisas em ensino e extensão, e a parte de pessoal, né? Sejam pessoas. Procurem esses trabalhos sociais, procurem respeitar as pessoas com quem você trabalha, ouvir opiniões diferentes sobre diversos assuntos. É bem legal trabalhar isso, sabe? Você sabe lidar com pessoas com pensamentos diferentes do seu. Então, aproveitem. Boa noite. É um tema muito interessante, professores. Paulo e a professora de nutrição. Uma coisa bacana, primeiro, quando você vem aqui, meus caros colegas ufevianos, no primeiro momento que você deixa a sua casa, uma quebra de um procedimento, é como se fosse cortar um cordão umbilical, você se sente um pouco, e agora, né? Plagiando aqui Carlos Drummond de Andrade, e agora, José? A festa acabou. E o que vem? Mas, por outro lado, como também os colegas aqui disseram, está todo mundo no mesmo barco. E isso acaba formando uma cumplicidade gostosa, prazerosa. E eu confesso que eu fui trabalhar cedo aqui. Logo no primeiro ano eu fiz topografia. E no fim de semana eu precisava de trabalhar para me manter. Eu era de uma família numerosa, nós não tínhamos condição de manter aqui, talvez alguns de vocês tenham esse problema, e eu logo pegava aparelho emprestado aqui na topografia e ia para os finais de semana nas fazendas fazer medições topográficas. Depois, logo na frente, comecei a trabalhar em cálculos estruturais e outras coisas mais, então o trabalho também foi uma coisa que me ajudou a preencher isso muito. Mas o mais interessante, que aqui em Viçosa, na minha época, nós vivíamos, eu estou falando de 46 anos atrás, nós vivíamos um momento político diferente no Brasil. Então, nós tínhamos uma certa restrição da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. E eu gostava muito de ler, e lia muitos livros de Erich Fromm, e ele falava no princípio do hedonismo. O princípio do hedonismo diz que o homem nasceu para ser feliz. E eu ainda acreditava mais num hedonismo prático, de dizer que o homem nasceu para construir a sua felicidade. E nessa construção de felicidade, nós entendemos que o conhecimento é a capacidade do homem tem de fazer a sua autoafirmação, de vencer, de quebrar paradigmas, de mudar da sua escala social, de mudar das suas convicções, de mudar dos seus conceitos, de mudar da sua percepção de vida. E a escola, para mim, aqui tinha 2 matérias que eu acho, não sei se tem hoje, que chamava Estudos de Problemas Brasileiros. E nesses estudos de problemas brasileiros, uma outra coisa também que eu tinha, um nacionalismo exacerbado, que eu acreditava no nosso país, no potencial do nosso país, e me enfronhei nisso, me enfronhei na política estudantil, me enfronhei nos movimentos de tentar trazer um país melhor, construir um país melhor e tentar mostrar que era possível isso. Eu li o projeto Canambra, contratado pelo governo e feito pelo governo dos Estados Unidos, o projeto SIDE. Nesse projeto Canambra falava que o Brasil
tinha terras inférteis e que nunca conseguiria produzir alimentos e que seria um grande importador de alimentos. Eu li todo esse projeto Canambra, que foi financiado pelo governo dos Estados Unidos, e nesse mesmo projeto falava que nós não tínhamos petróleo, nesse mesmo projeto falava um monte de coisa. E a Universidade de Viçosa criou o primeiro cultivar de soja, apesar de eu ser do ramo de engenharia civil, que chamava Viçoja, que era uma soja adaptada ao solo. A professora de solo está aqui. O nosso solo é um latossolo e ele possui muito alumínio e uma acidez e uma toxicidade para as plantas que precisava de uma adaptação genética, e a Universidade de Viçosa fez isso. Nós provamos que o nosso país é bom. Hoje eu vejo o nosso país com 17% da água potável do mundo. Hoje eu vejo o nosso país com um índice solar que nos vai permitir produzir hidrogênio verde a partir da dissociação dessa água, e nós vemos condição de ver e de construir um país. Se hoje nós somos produtores de alimento, há 46 anos atrás, quando aqui entrei, nós não produzíamos para nós comermos. Hoje nós produzimos para comer e exportamos. Hoje nós provamos que temos petróleo, hoje nós provamos que temos muito mais riqueza. E quem fez esse trabalho? A universidade. E a Universidade de Viçosa nos mostrou isto. Então, eu me enfronhei de tanto nisso que está aí, que hoje eu trabalho nesse segmento, e a gente vê que a oportunidade é muito grande. Então, respondendo ao professor Paulo, aproveitem o tempo de vocês, vão lá para a biblioteca. Eu fui um rato de biblioteca, ia para lá para ler todos os livros, li os livros de Erich Fromm, li os livros de Hermann Hesse, li os livros todos que poderia imaginar, não só de conhecimento, de filosofia, como li todos os livros sobre o nosso Brasil, e a gente viu uma coisa muito interessante, uma frase que sempre me marcou nesse estudo de problemas brasileiros, que eu lanço aqui o desafio para vocês, estudantes. Vocês têm o dever de mostrar para a geração futura que o nosso país é viável e que nós, sim, temos condição de ser um centro do mundo em todos os aspectos. E uma coisa que eu aprendi nesses cursos o Brasil é o país das sucessivas crises, desde as naturais artificializadas até as artificiais naturalizadas. É uma vergonha. E nós, da Universidade de Viçosa, nós mostramos para o mundo que nós temos condição de superar isso e de provar que essas crises empacotadas e exportadas para o nosso país não nos colocam na condição de protagonista que nós merecemos. Vocês são o desafio. Estudem, aproveitem o tempo, façam cursos extracurriculares, militem, defendam os seus direitos, defendam as suas ideias, defendem os seus sonhos, porque uma pessoa que não tem sonho é uma pessoa desiludida. E isso, agora plagiando, falando do poeta Ferreira Goulart, é nisso que a gente vê pulsar a vida. Vivam, sejam bem-vindos. Parabéns para vocês, esse é o desafio. Bom, eu vou encerrar essa mesa. Quero agradecer muito a presença, né, dos nossos colegas aqui, do Eduardo, da Bianca, né, do Marco e da Fernanda, né, que nos prestigiaram hoje, né, para poder estar aqui nesse momento, né, aceitar o nosso convite. Teve gente que está mais perto, né, então não foi tanto desafio. Também se propôs exatamente a estar conosco nesse momento. Agradecer a presença de vocês, né, o evento ele voltado para os calouros, mas ele está aberto a toda a comunidade. Claro que a gente tem, muito possivelmente, muita gente visualizando, né, não só na questão de Rio Paranaíba e Florestal, mas também como isso é aberto ao público, e, obviamente, que esse evento aqui ele fica lá disponível, né, está gravado, e em qualquer outro momento as pessoas podem acessar. Eu quero dar mais, assim, em nome dos centros, né, aqui eu sou o diretor do CCB, mas em nome dos 4 centros da UFV, dar as boas-vindas a todos os calouros, né, e as calouras. Na realidade, vocês vão ter muitos momentos que vão depender de nós, enquanto, né, diretores,
enquanto gestores, né, do Centro de Ciências, mas principalmente porque as câmaras de ensino estão ligadas exatamente aos centros. Então, a vida acadêmica ela passa pelos centros. E nós ficamos, né, os 4 centros, ali no prédio, no Arthur Bernardes, esse prédio, o primeiro construído aqui na universidade, né, e é o nascedouro da nossa instituição. Então, nós ficamos ali no primeiro piso, as 4 diretorias. Então, em algum momento da vida de vocês, vocês vão passar por lá, com certeza. Mesmo assim, essas semanas, desde a semana passada, já estava uma peregrinação, né? Então, eu, pelo menos, eu sinto super feliz, e isso também acontece com os nossos colegas, porque a gente acaba recebendo pai, mãe, né? Semana passada eu recebi avós, eles vieram aqui para poder resolver o problema de moradia para o neto. Então, assim, muito bacana isso. E aí a gente acabou conversando, quando eu vi, assim, já tinha comido mais de meia hora da hora do almoço, né, mas o papo estava tão bom, e eles estavam super encantados com o lugar, e assim, tentando entender um pouco da trajetória daquilo que o seu neto vai viver aqui nos próximos anos, né? Então, isso é muito... E ao longo, né, hoje mesmo, assim, estava uma peregrinação de gente procurando onde é a PRE, onde eu faço carteirinha, onde eu resolvo isso, não sei o quê, e muitos com família. Então, você acaba interagindo com as famílias, conversando um pouco. Mas o que é legal nisso tudo, né, e eu, nessa minha vida profissional, eu só trabalho com calouro, eu dou aula só para calouro. Então, toda a minha trajetória aqui, eu exatamente convivo com quem está chegando na universidade. E a maior felicidade da gente não é só ver, né, os profissionais, né, que saíram dessa casa, né, mas é também ver ao longo a trajetória. Então, assim, é muito legal porque aqui em Viçosa é muito pequeno. Aqui a gente vai esbarrar com um aluno no supermercado, né, na Rita, né, que já deve todo mundo já saber, né, já escutar essa palavra. Né, por tudo quanto é canto, a gente acaba se encontrando aqui, porque é tudo muito próximo, é tudo muito pequeno, né? Mas o legal da gente ver é exatamente, né, igual eu pego, às vezes, um aluno que eu dei aula lá no primeiro período, no semestre passado, que às vezes eu encontro e eu estou vendo ele vindo de Cleto, não sei o quê, lá do fundo, lá da dendrologia. E aí ele fala para mim assim, professor, eu já estou fazendo estágio. E assim, e ele estava praticamente iniciando o segundo período, né? Então, aí, e já contando assim... E aí eu lembro que, nas aulas, ele foi um dos alunos que às vezes perguntava assim, mas, professor, e o que a gente pode fazer, de repente? Porque eu sei que o primeiro período é muito complicado, a gente não tal, porque realmente vai chegar em algum lugar. O professor fala assim, mas eu não posso aceitar laboratório, um calor, não vai dar conta. Mas sempre tem um espaço, e às vezes o diálogo, a conversa, esse contato, é que ajuda. Então, assim, a gente tem que ser muito curioso, a gente tem que ser muito, sabe assim, e não pense que vocês vão estar atormentando o professor, mas lá buscar, conversar, às vezes identifica alguém que é mais falante, né, que às vezes aproxima mais do aluno, conversa com esse indivíduo, troca ideia, porque é assim que a gente começa. Então a felicidade é ver isso, e depois, às vezes, como eu tenho a chance de estar lá no final, né, quando, na colação de grau, de ver aquele estudante que foi meu aluno lá no primeiro período e que passa por mim pela mesa e fala assim, oi, professor, entendeu? Assim, e, às vezes, nem é do meu centro, né, mas você vê toda aquela trajetória, e aí você vê que está saindo ali mais um profissional, mais alguém que vai contribuir para essa sociedade brasileira. Então, eu quero encerrar minha palavra aqui pedindo algumas coisas. Defendam a universidade pública. Defendam a ciência. Isso é fundamental. Nós não estamos numa universidade qualquer, nós somos uma universidade que, aparentemente pequena, né, mas uma universidade gigante do ponto de vista de contribuição para a sociedade brasileira. Se a gente for pegar todos os índices aqui, né, o nosso colega aqui levantou a questão, né, apesar dele não ser da área agrárias, mas ele fez uma colocação aqui que é muito importante. Se você forem buscar os índices de contribuição da universidade nos diferentes setores, aí eu citou aqui, no caso, as ciências agrárias, vocês vão levar um susto, tamanha a participação com conhecimento, consciência naquilo que o Brasil hoje se destaca, por exemplo, na produção de alimentos. Então, muito do que se faz hoje, do que a gente tem, revertendo em PIB, saiu de bancada, saiu de trabalho de estudante de graduação, de estudante de pós-graduação, de docente, de técnico, né, que investiram, né, no conhecimento, que investiram na ciência. Então, defender a ciência é fundamental
para a gente garantir, né, uma instituição forte, para a gente garantir que a gente continue nessa trajetória contribuindo para a sociedade brasileira. E defender a universidade pública. Tá? Se vocês estão chegando aqui hoje na universidade pública, é porque muita gente lutou pela universidade pública. Só que nós precisamos lutar mais ainda, né? Passamos por períodos muito difíceis nos últimos anos, né? E a luta continua. Essa que é a grande coisa. Então, defender a universidade pública é fundamental para as gerações futuras que precisam muito. E o país precisa muito disso aqui. Tá? Então, muitíssimo obrigado. Sejam bem-vindos. Sejam felizes nessa trajetória, nesse tempo que vocês vão passar aqui. E é um prazer enorme poder conviver com vocês. E, mais uma vez, agradecer a todos aqui, né? Eu acho que as palavras, elas são fantásticas, são experiências totalmente diferentes, mas todas com uma única vertente, né? Assim, vamos em frente, porque a vida continua e a gente precisa ser feliz. Muito obrigado. Boa noite a todos.